A primeira semana de maio se abriu, do dia 4 até o dia 10 de maio. Teremos aí um período de grandes batalhas, de grandes competições que podem comprometer muitas vezes a nossa caminhada, a nossa jornada e atrasar um pouco o nosso percurso. Então, nessa semana, já se adiante para que você não caia nessas armadilhas da comparação e da competição excessiva que pode desgastar não só você, mas também os outros ou o outro que está ao seu lado. Então, se você começar a sentir que está partindo para um confronto mais intenso, mais acalorado, que você está perdendo muito a paciência, inclusive o discernimento das coisas, calma, se afasta um pouco e depois você retoma com mais lucidez para tomar alguma decisão, até mesmo ter um diálogo um pouco mais tranquilo com essas pessoas ou essa pessoa. E às vezes pode ser um diálogo com você mesmo, porque essa semana, como abre com a carta 5 de paus, que é uma carta que representa os conflitos, a competição, os desafios, as batalhas da vida, toda a nossa ambição, o lado mais ambicioso do ser humano. Por isso essa energia, ela é muito dinâmica e ela pede muito movimento nos aspectos específicos da carta. É uma carta que também traz para nós o apoio de um para o outro. Quando a pessoa se torna muito egoísta, egocêntrica, é muito difícil que esse apoio seja revelado, a não ser que caia por um certo interesse apenas. Então fique bem atento com as pessoas ao seu entorno, se elas estão sendo verdadeiras o suficiente ou elas estão do seu lado simplesmente por um certo interesse. E essa semana é bem possível que a gente veja nitidamente essa verdade nua e crua. A competição, no lado mais negativo, ela traz uma sombra muito prejudicial, porque ela é marginal. Ela é uma competição que leva ao desgaste, leva ao estresse, leva a pessoa à violência, a cometer alguns atos fora de controle. Essa falta de controle pode causar muito desgaste, brigas e muito cuidado com aglomerações e lugares que podem ter certo risco de incêndios, de fogo. Então, se nessa semana você perceber que tem algum lugar, se você for viajar, por exemplo, para lugares que tem vulcões, que tem probabilidades, inclusive, de grandes aglomerações, e isso pode causar algum tipo de risco para você, evite, tente ficar de longe, pelo menos, não fique muito ali naquela muvuca de gente. A carta do 5 de paus, às vezes, pode trazer briga no trânsito, conflitos entre pessoas, sócios, comunidades, torcidas organizadas, sabe? Aqueles tipos de briga que sai totalmente do controle. Então, essa semana, essas cartas, tanto o 5 de paus quanto o as de espadas no negativo, ela vai dando essas confusões justamente pela falta de discernimento, de lucidez, e as pessoas caírem no descontrole e muitas vezes se perderem por erros de julgamento. Já o Ás de Espadas, essa cartinha aqui, ela vai trazer justamente a verdade que se revela com clareza, com entendimento do que estava oculto. Descoberta de grandes fraudes, de grandes corporações que ocultam coisas ou são negligentes, pessoas falsas também aqui pode revelar nessa semana. E é um momento de muita lucidez que essa carta traz, a perspicácia e a compreensão das coisas de forma muito mais clara, objetiva. Alguns pensamentos turvos e nebulosos no negativo, quando a gente não tem discernimento. Então, por isso que precisa ter muita cautela nessa semana para ser apurada as coisas. E para você não cair num erro de julgamento, como eu disse anteriormente, e comprometer muitas vezes a dignidade de algumas pessoas. Então, essas duas cartas em conjunção, embora tenha uma oportunidade muito boa de crescimento, de vocês trabalharem bastante, de arregaçar as mangas, de ir literalmente para a luta do seu dia a dia e conquistar com muita bravura, com muita honra as coisas, a sua ambição, aquilo que você deseja na sua vida, ela também traz esse lado negativo e tóxico, que é você atropelar e passar por cima do outro em função da sua ambição que cai na ganância. Aí é o lado mais negativo e perverso. Então, assim, a sede de poder, o desejo pelos outros, assim, de uma forma muito cruel, muito perversa, muito interesseira. Então, tudo isso vai, assim, como se desse um sopro no céu, aquelas nuvens todas se abrem e você vai conseguir enxergar com mais clareza. Então, é importante, eu acho que sempre isso é importante, a gente olhar
para os aspectos da vida com mais lucidez, com mais clareza, mais objetividade, mais pé no chão também, e não se perder nas ilusões, nas fantasias e muito menos nas mentiras que contam muitas vezes para nós, e isso fatalmente em algum momento você acaba se sentindo enganado, prejudicado. Então a dica da semana tá aí, as cartas da semana estão abertas. Procurem também manter a calma dentro do possível, quem puder se recolher em alguns momentos para poder relaxar, para dar uma decantada nessa energia toda que vem nessa semana, que é uma energia muito impulsiva, muito intensa mesmo. Mas eu creio que dentro disso, quem estiver orbitando numa certa harmonia, num certo equilíbrio, lúcido, consciente, não aí perdido nos devaneios, é bem possível que enxergue além do alcance, coisas muito positivas, muito boas, oportunidades muito boas. Então é uma semana bastante curiosa, eu acho que vai dar a chance para a gente mostrar também um pouco de nós, com essa verdade, com essa intensidade. E não esqueçam que maio é um mês da gente preservar a nossa integridade e individualidade. Então, se você não viu o vídeo do mês, assista, porque é muito importante, que casa muito com o propósito desta primeira semana definitiva de maio. Então, boa jornada para todos nós e até a próxima.